Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos estudar mais 3 capítulos de 2 Reis. Agora o capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Capítulo 16 fala do reinado de Acás, rei de Judá, o reino do sul, as duas tribos. Verso 1 ao verso 4, Acás se torna rei de Judá e pratica idolatria. Olha o que Acás chega a fazer. Ele chega a queimar o seu próprio filho em sacrifício. Vamos ler o verso 1 ao 4. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel, reino do norte. Lembra que até aqui você já leu, não há um modelo, um sequer bom de um rei que andou nos caminhos do Senhor no reino do norte. Agora o rei do reino do sul, Acás, em vez deles imitar o pai, imitar Davi, ele vai imitar alguém de fora. E o texto diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifício e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas, debaixo de toda a árvore frondosa. Então nós vamos ver agora no Reino do Sul um rei que literalmente, irmãos, deixa eu usar essa expressão, chutou o balde. Fez o que o Senhor reprovava, e isso vai trazer consequências terríveis. O verso 5 ao verso 9. Nós vamos ver que diante da ameaça do verso 5 até o verso 9, diante da ameaça de Rezim, que era rei da Síria, e Peca, que é rei de Israel, Acás busca a ajuda de Tiglat-Pileser III, rei da Síria, e enviando-lhe tesouros do templo que Salomão havia construído como tributo. E aí o verso 10 ao verso 18, Acás copia um altar pagão que viu em Damasco e o instala no templo de Jerusalém, fazendo sacrifícios neles. Você fala assim, gente, o que está ruim pode piorar? Pode. O que está ruim pode piorar? Pode. E aí nós vamos ver que verso 12, olha o versículo 12. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar e aproximou-se dele, oferecendo sacrifício. Então você vê que esse rei, Acás, ele vai fazer tudo contrário ao Davi. Ele vai fazer aquilo que Deus desaprovava. Ele vai imitar o reinado do norte, o reino de Israel. E aí o capítulo 17, vamos para o capítulo 17, porque o capítulo 17 nos fala da queda de Samaria. E vai falar do exílio de Israel. Israel é o reino do norte, as 10 tribos. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elã, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava, mas não como os reis de Israel que o procederam. E aí, Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seus vassalos. Ele pagava tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O que nós temos aqui? Do verso 1 ao verso 6. Samaria vai ser cercada e vai ser capturada por Salmaneser, rei da Síria. Ela vai ser levada ao exílio, as 10 tribos de Israel, por causa da idolatria e por causa da desobediência a Deus. Eles vão ser levados agora ao cativeiro na Síria. O verso 7 ao verso 23, o capítulo vai detalhar aqui os pecados de Israel, incluindo a sua adoração aos ídolos, os abandonos dos mandamentos do Senhor. Do verso 24 ao verso 41, a Síria repovoa Samaria com povos de outras terras
que começa a adorar o Senhor de forma sincrética, combinando com as suas próprias divindades. Então você vai ver no tempo de Jesus a reprovação dos judeus com os samaritanos se dá também por causa disso. Eles vão falar, na visão dos judeus, os samaritanos não tinham assim um sangue puro. Por quê? Porque o rei da Síria, quando conquista Israel, ele vai povoar aquela região com outros povos. Tudo por causa da idolatria e do pecado. O reino do norte vai cair, Israel vai cair, e ele não vai ser reconstruído novamente. E você vai ver que até aqui, no final da queda, de Jeroboão até aqui, a queda, até Oséias, até o último rei, nenhum deles, fez o que o Senhor aprovava. Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18, nós temos aqui a história do reinado de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, filho de Acás, que fez o que era errado. Acás fez o que é errado no reino do sul, mas levanta Ezequias, que vai reinar em Judá. E imediatamente Ezequias vai implementar uma reforma religiosa. Ele vai remover os ídolos pagãos, que era o calcanhar de Aquiles do reino do sul, de Judá. Né? Ele restaura a adoração ao Senhor, ele faz uma grande reforma. Né? O capítulo também vai mostrar a invasão de Judá por Senaqueribe. Essa história é lindíssima, nós vamos ver ela depois se repetindo aqui na Bíblia, nós vamos chegar lá. Então Senaqueribe vai invadir Jerusalém, Ezequias vai para o templo, vai clamar a Deus e Deus vai responder a Ezequias. Então do verso 13 ao verso 37, o capítulo relata a invasão de Judá por Senaqueribe, rei da Síria, e a libertação miraculosa de Jerusalém após Ezequias buscar a Deus. Então, se você está vendo o reino do norte que caiu, o reino do sul, todos acham que também vão cair, mas ele não cai. Por quê? Porque tem um rei, alguém que é autoridade, que vai buscar ao Senhor e Deus vai responder. Olha a responsabilidade de quem é líder, de quem é pai, de quem é mãe, de quem assume esse lugar. Nós buscamos a Deus não só por nós buscamos a Deus pela nossa casa, pela nossa cidade, pela nossa nação. Amanhã nós vamos continuar mais 3 capítulos e vamos continuar na vida desse rei Ezequias. Gosto muito da história dele, de como que ele busca o Senhor, mas nós vamos falar um pouco mais dessa história desse rei amanhã em mais 3 capítulos. Quero abençoar a sua vida, estamos quase terminando 2 Reis. Fica firme aí, nós vamos terminar mais um livro da Bíblia daqui a alguns dias, poucos dias, 2 dias, nós terminamos esse livro, pois já estamos praticamente no final. Fica firme, juntos nós vamos ler a Bíblia toda. Deus abençoe sua vida, até amanhã.